Boa noite. A entrevista de hoje interessa a quem tem um negócio ou quer abrir um negócio, a quem quer crescer na vida. Nós vamos falar do desenvolvimento do Espírito Santo, dos fundos usados para que o Espírito Santo não pare de crescer. Nós vamos entrevistar o presidente do Bandes, Guilherme Pereira. Boa noite, presidente. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Presidente, o banco ele trabalha para o futuro do Espírito Santo, né? Essa é a essência da função do Bandes. Exatamente. O banco, desde quando ele foi instituído, em 1970, tinha uma experiência anterior de companhia de desenvolvimento, mas como banco foi em 1970, portanto lá já se vão 45 anos, e a missão dele é essa, fazer o desenvolvimento. Então, fazer desenvolvimento significa ajudar a pensar o futuro, ajudar a construir o futuro. Essa que é a missão do banco, no essencial. Quer dizer, esse ano, o ano passado, né, o ano de 2012, o banco ajudou empresas com investimentos aí em mais de 450, em torno de 450 milhões de reais. Esse ano a meta é superar os 500 milhões em ajuda a empresas com investimento. De onde vêm esses recursos do Banco de Desenvolvimento do Estado? Bom, quando falamos aí desses 450 milhões de financiamento de 2012, tem alguns recursos que são projetos que são apoiados com a fonte de Fundap. Uhum. E aí, algo em torno de 350 milhões são recursos do próprio banco. O vereador, esse ano passado, aumentou o capital do banco, no final do ano. Então, nós temos possibilidade de aplicar esses 500 milhões em 2014 e continuar mantendo essa meta de fluxo de financiamento anual, até chegar em 2016 com a carteira de empréstimo da ordem de 2,2 bilhões. O que significa dobrar em relação a 2013. Hoje a carteira do banco é da ordem de 1 bilhão. A cada ano empresta cerca de 500 milhões. Mas tem 1 bilhão para emprestar. Aí vai acumular o saldo total de empréstimo no final, em 2016, nós estamos planejando 2,2 bilhões. Quer dizer, o que isso significa, doutor Guilherme, o que isso significa do ponto de vista da geração de empregos? O que significa do ponto de vista do desenvolvimento do Estado? Porque a gente fala em valores, né? O telespectador, o cidadão de casa, 2 bilhões. O que significa efetivamente do ponto de vista da geração de empregos e das empresas do Espírito Santo? Olha, desse volume de empréstimo do ano passado, 350 milhões é microcrédito para a área rural, sobretudo a maioria aí agricultura familiar e pequenos negócios no comércio, na indústria, no setor de serviços, em todos os segmentos da economia. Se você imaginar que a maior geração de emprego está justamente na micro, isso quer dizer que o banco, nesse volume de negócios que faz, ele apoia exatamente aquele segmento que mais gera emprego, mais gera renda. Nós, falando entre o microcrédito rural e o comércio, serviços, indústria, etc., são cerca de 25 mil contratos por ano. 25 mil contratos? Por ano. Se não pensarmos, como são negócios pequenos, vamos fazer uma conta aqui de pensar 2 empregos a mais para cada contrato desse, né, que cresceu, comércio, a pequena indústria, né? Ou mesmo na agricultura familiar. Se você pensar aí em 2 em média, vamos ser bastante cautelosos, vamos pensar em 2 em média, nós temos 50 mil empregos criados ou mantidos com esse apoio do Bandes. Quer dizer, do ponto de vista da economia, né, do dia a dia da economia, esse aporte de recursos é essencial para que a economia continue se desenvolvendo. Sem dúvida nenhuma. Nós observamos no interior, nas cidades pequenas, quanto menor a cidade, é mais fácil de você perceber isso. Então, o banco, hoje, desses 25 mil contratos, né, e 50 mil clientes no total, né, estão distribuídos por todos os municípios. O Bandes tem presença em todos os municípios. Ele não tem presença física lá, não tem agência como os bancos comerciais, porque pela legislação do Banco de Desenvolvimento, nós só podemos ter um escritório, né, que é a sede. Mas nós estamos presentes por intermédio dos nossos consultores, dos nossos parceiros, e aí conseguimos ter
contratos, tem financiamento em todos os municípios, né? O Branco, pelo que o senhor falou, o Bandes ele não só empresta dinheiro, ele empresta conhecimento também, ele leva conhecimento, discute, ajuda o empreendedor a crescer. Exatamente. Então, no microcrédito, por exemplo, nós trabalhamos em parceria com o Sebrae, por exemplo, que leva treinamento em gerenciamento, na elaboração de plano de negócio, no treinamento para elaborar custo, elaborar preço, enfim. Nós procuramos, primeiro, direcionar quais são os programas prioritários, quais são as áreas prioritárias, e segundo, sempre estar junto, levando também assistência técnica na área rural, ou do Incapero, ou de outro prestador de assistência técnica, e assim por diante. Então, é um crédito realmente diferenciado. Créditos que ajuda a crescer, que ajuda a ser pago, né? Ajuda a ser pago, porque nós estamos preocupados em que a empresa tenha produtividade, para que ela seja mais competitiva no mercado e que também gere lucro e resultado do ponto de vista da sociedade, que é mais emprego, mais renda, mas também do ponto de vista financeiro, para que aquele empreendedor cresça, amplie o seu negócio e continue ele contribuindo para o desenvolvimento do Estado, ao mesmo tempo que o banco está ali cumprindo sua missão de ajudar e estimular o desenvolvimento do Espírito Santo. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo e na volta a gente conversa sobre microcrédito, qual a importância disso para a economia, como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a esse dinheiro que está lá no Bandes. Mercados e Negócios, volta depois dos comerciais. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Bandes, Guilherme Pereira. Doutor Guilherme, as pessoas reclamam que querem, às vezes, abrir um negócio, mas não têm recursos. Estou dizendo que o banco tem os recursos, é só procurar e conversar e o dinheiro está lá para as pessoas pegarem. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a esses recursos do Bandes? Olha, é muito fácil. Ele pode olhar a página do banco na internet. Ele pode ligar para o banco. Olha, olhando a página do banco, ele verá lá todos os telefones. Nós temos telefone, temos 0800, tem e-mail lá que ele pode passar um e-mail solicitando, olha, eu quero fazer um negócio assim, explicando como é esse negócio, que uma pessoa do banco vai procurá-lo para ver o que ele precisa, qual é o projeto e fazer todo o processo no banco. Quer dizer, ele aciona o banco, mas o banco é o que o procura. Quer dizer, ele só diz, ó, eu preciso, e o banco diz, o que você... Aí o banco responde, o que você precisa? Nós estamos fazendo, este ano, vários convênios com associações comerciais, com os centros, com os clubes de diretores lojistas, os CDLs em cada cidade, e temos aí mais de 20 protocolos assinados, e essas associações comerciais, os sindicatos, etc., também dão o apoio. Ele pode também procurar, e lá vai estar marcado o dia que o nosso gerente regional passa na região, que atende naquela cidade, e também quem são os nossos parceiros, os nossos consultores, que podem ajudá-lo com a documentação necessária. Quer dizer, não há dificuldade inicial, quer dizer, basta a intenção, a manifestação da intenção de pegar o empréstimo no Bandes, que isso já gera uma consulta para ver se aquilo pode ser viabilizado. Exatamente. É só pensar que o Banco de Desenvolvimento é um banco moderno, ele não tem porta de vidro que você tem que passar, largar o telefone do lado de fora, ele não tem nada disso. A nossa porta de entrada é a internet, é telefone, são nas associações comerciais, tem um contato, quem é o consultor do banco, quem é o gerente do banco, que passa, que dia que ele atende aqui, e aí se estabelece o contato. Quanto que as pessoas podem pegar? Qual é o mínimo, qual é o máximo que nesse microcrédito as pessoas podem pegar em recursos? Olha, no microcrédito, nós trabalhamos... Assim, primeiro o seguinte, deixa eu dizer o limite geral do banco. Nós trabalhamos no empréstimo individual de R$10 mil a 15 milhões. De 10 mil a 15 milhões. Dependendo do tamanho do seu negócio, você pode... Não, eu prefiro dizer assim, olha,
Se você precisa entre 10 mil e 15 mil reais, você pode... Em 15 milhões pode ir ao banco, que o banco conversa. Exatamente. Que garantias, assim, por alto, o senhor acha que as pessoas precisam dar para pegar esse dinheiro? Olha, até 50 mil nós operamos só com aval. Só aval, não precisa outra coisa. Ele tem avalista, está feito o negócio. Entre 50 mil e os 15 milhões que eu falei, nós vamos estudar caso a caso. Pode ser uma combinação de aval com garantia real, ok? Não tem... A regra não é rígida. Ele precisa ter garantia. Claro, é um banco. Se ele tem patrimônio, o próprio empreendedor tem um patrimônio, ele pode ser o avalista da operação. Se ele tem um amigo que tem um grande patrimônio, quer lhe emprestar o aval, também não tem problema. Ou a garantia real, e aí pode ser uma terra, um lote, um apartamento, o galpão que ele tem, enfim, caso a caso. A garantia, se a pessoa quer fazer um empreendimento que vai contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo, não é por conta da garantia que ele não vai tomar o dinheiro. A gente consegue ter flexibilidade para adaptar ao que o empreendedor tem. Quer dizer, por isso ele é tão importante socialmente para o Estado também, né? Porque olha os pequenos negócios. Exatamente. Nessa questão do microcrédito, por exemplo, são 350 milhões. E isso é significativo e é perceptível nas pequenas cidades. Você vê, juntando o programa de microcrédito e outros programas que existem, você vê, a gente percebe claramente quando visita uma cidade do interior, nas pequenas isso é mais evidente, como é que aquele comércio está mais dinâmico, como é que apareceram lojas que vendem materiais agrícolas, ferramentas, irrigação, vários insumos para a agricultura de uma maneira geral, que a gente tem certeza, e a gente está documentando isso agora, estamos fazendo essa estatística, que essa atuação do banco ajuda muito nesse dinamismo das cidades. O banco tem uma preocupação social. Vocês têm uma linha de empréstimo para pessoas que têm problemas de comprovar renda, por exemplo? Vocês têm algum problema? Todo mundo tem que comprovar renda. Tem alguma parte, algum fundo social que possa ajudar essas pessoas? Quer abrir uma lojinha, mas eu estou desempregado e tal, não tenho como comprovar renda. Esse está completamente fora ou tem uma linha de análise? Ele está dentro. Ele está dentro. O banco ele tem um programa chamado... O programa de microcrédito do banco, ele tem várias portas de entradas e várias modalidades. Por exemplo, aquela pessoa que está no Bolsa Família, por exemplo. Sim. E para oferecer uma saída para ela incluir-se no mercado, incluir-se de forma produtiva e poder, por exemplo, gerar uma renda para si, para sua família, de modo que ele possa dispensar a bolsa no futuro. Ele pode tomar empréstimo até R$1.000. Ele vai na loja, cedida pela prefeitura, tem lá um funcionário que exerce a função de agente de crédito, e ele organiza então a sua documentação e vai ao Banesp. Não tem nem aval, não precisa nem de avalista. Ele vai lá no Banesp e toma, ele é orientado nessa documentação para tomar esse recurso. Aí, no primeiro contato, ele pode tomar até R$7.500. Pagou esse, melhorou, provou que ele é realmente empreendedor, é capaz de gerir o seu pequeno negócio, ele pode fazer uma segunda rodada, uma segunda, terceira, quarta, quantos quiser, indo até R$15.000. O senhor, como presidente do banco, quando o senhor visita uma cidade dessa, o senhor visita um mês ou 2 meses antes, aí depois volta, já tem um negócio, o técnico fala assim, olha, dinheiro do banco. Como é que o senhor se sente como presidente do banco? Não, claro, assim, é bom deixar claro que às vezes não aparece tão rápido assim, sim, né? Mas em alguns anos você dá para perceber. É lógico que a gente se sente muito feliz por estar contribuindo com isso. Você sabe que o Estado do Espírito Santo hoje, ele nos últimos 3 anos, é o Estado que mais avançou na redução da pobreza. E nós temos certeza que o microcrédito operado pelo Bandes, em parceria com o Banesp, com o Sebrae, que aí atua até na faixa de até R$15.000, nós temos certeza que isso tem contribuído muito, junto com os outros programas de governo que existem, a gente tem certeza que isso tem contribuído muito para melhorar a vida das pessoas, para dar uma condição de trabalho, para gerar renda, etc. E isso tem contribuído muito para o Estado do Espírito Santo
ser o segundo o menos pobre do Brasil. Isso deixa a gente muito feliz. Então o capixaba é empreendedor. Sem dúvida que é o empresariado capixaba, de todas as escalas de tamanho, é criativo, é empreendedor, né? E por falar em criativo, é bom dizer que o banco hoje também, uma dimensão que ele está trabalhando, é a dimensão da inovação. Se a gente olhar para a história do Bandes, quando ele começou, ele tinha uma missão lá, contribuir para fazer a industrialização do Espírito Santo, para o processo de industrialização do Espírito Santo. Hoje, se tiver uma palavra assim, que indica a dimensão de nosso foco, é competitividade. Então, para ser mais competitivo, para eles ampliar a sua fatia de mercado, ele precisa também de inovar. Então, a inovação é outra linha e outra dimensão que estamos implantando a partir do ano passado, quando o governador Casagrande lançou a nova Política de Desenvolvimento do Estado, o PROEDES. Nós passamos a ter como foco essa dimensão da inovação. E aí o governador também criou um fundo de apoio à inovação. Eu queria lhe pedir licença para o senhor falar disso no próximo bloco, porque no próximo bloco nós vamos conversar sobre os programas do Bandes, que existem no Bandes, em todas as áreas. Vamos detalhar cada um deles, inclusive esse fundo de inovação. Tá ok? Ok. Mercados e Negócios volta no próximo bloco. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Bandes, Guilherme Pereira. Doutor Guilherme, quais são os projetos prioritários do Bandes para 2014 e para os próximos anos? Olha, em grandes linhas, eu posso dizer o seguinte, manter o microcrédito. O microcrédito, como eu disse há pouco, nós emprestamos nessa dimensão e para fins de... Quem está nos ouvindo em casa tem uma ideia que eu estou falando de microcrédito, estou falando de financiamento até R$200 mil. Esse volume, o ano passado, foi na faixa de 350 mil, cerca de 25 mil contratos. Então, uma das prioridades do banco é manter essa máquina que consegue fazer 25 mil contratos no ano, rodando normalmente. Quer dizer, emprestando 350 milhões só para esse grupo. Só para o grupo. Microcrédito. Prioridade para quem está na agricultura, no comércio, na indústria, no serviço. Onde temos parceria de prefeituras, de SEBRAE, etc. Então, manter esta escala de funcionamento com dinamismo, né, funcionando bem. É aquilo que a gente estava falando, a inovação. Nessa nova política de desenvolvimento, o governador disse o seguinte, olha, o banco precisa de apoiar o setor público. Os municípios, né, as prefeituras, correm o risco com a redução de receita, processo que está acontecendo, elas precisam de manter o volume de investimento. O investimento que as prefeituras fazem no interior, no apoio à educação, no apoio à saúde, na manutenção de algumas estradas, né, das estradas vicinais, de infraestrutura urbana de uma maneira geral, saneamento, água potável, isto é fundamental para que cada espaço municipal, cada espaço de território do município se torne atraente para novos investimentos. Mas por que as prefeituras sofreram impacto com a queda do Fundap, com o problema dos royalties que estão aí e com a redução do IPI que o governo federal implementou em várias áreas, que acabou reduzindo o fundo de participação dos municípios? Quer dizer, os municípios estão sendo altamente impactados pela legislação federal, pela modificação da legislação federal. Então foi exatamente por isso que o governador diz, olha, nós, por meio do orçamento do Estado, nós vamos ajudar os municípios, mas não será suficiente, porque o Estado também tem perda de receita. Então, Banco de Desenvolvimento, você agora tem que colocar no seu público-alvo as prefeituras. Então, essa é uma linha de clientes que o banco incorporou a partir da nova política de desenvolvimento. A segunda linha bom, primeiro assim, muda também muito o conceito quando nós colocamos assim, olha, lá atrás a missão do banco era fazer a industrialização. Hoje
é ajudar as empresas do Espírito Santo a aumentar sua competitividade, aumentar sua participação no mercado, né, nacional e internacional. Então, é inovação, é melhorar a produtividade. Então, nós temos recursos bastante para fazer este trabalho. E aí entra a modernização do parque de máquinas, entra capital de giro, entra investimento. Quer dizer, o que o empresário achar que precisa para crescer e ajudar a gerar mais empregos, o banco está disposto a conversar. Essa é a linha principal. Exatamente. Guilherme, 2014 está vindo aí, é um ano eleitoral, é um ano que todo mundo fica preocupado, as empresas ficam, ai meu Deus do céu, como é que eu vou ter acesso? Todo mundo começa a segurar a freia, porque pode mudar tudo, as políticas ficam todas um pouco paradas, porque olha, tem a eleição e tal. O banco continua o banco? Não, o banco continua operando normalmente. A operação de financiamento para a empresa privada não tem aquelas restrições que tem o orçamento público. Chega a uma determinada data, junho, se eu não me engano, não pode mais transferir recursos, suspende os convênios, suspende tudo. O banco não, o banco continua operando normalmente, não há restrição para a operação do banco. Tem um fundo chamado Fundepar, né? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona esse fundo. Esse fundo, eu não teria condições de explicar muita coisa hoje aqui, porque a sua regulamentação não está pronta. A definição das suas linhas de operacionais, elas não estão aprovadas ainda. Mas o que propõe a lei é que esse fundo seja um mecanismo de contribuir para viabilizar projetos estruturantes. Eu já disse aqui que, segundo as regras bancárias, normas do Banco Central, o banco está limitado a um empréstimo de 15 milhões por empresa. Então, a ideia de ter um fundo deste é dar um instrumento às políticas de desenvolvimento do Estado para ir apoiar um financiamento que vai além dos 15 milhões. Porque em alguns momentos o Estado precisa, portos, etc., vai precisar ajudar, né? Apesar de vir de fora, mas algumas empresas que já estão aqui podem querer ter um crescimento acima desse volume. Eu diria assim, que a gente não pode fazer uma expectativa. Quando nós falamos em porto, nós estamos falando de investimentos de 300 milhões acima. Não está fora do perfil do banco. Um porto pequeno aí para offshore, ele não vai sair por menos de 300 milhões. Ok, doutor Guilherme, obrigado aqui por sua participação aqui no Mercados e Negócios. Foi uma conversa interessante. Qualquer pessoa pode pegar dinheiro emprestado, desde que tenha capacidade para pagamento. Não é isso? É isso. Eu que agradeço, Roberto, essa oportunidade de estar aqui nesse programa de estreia, né, falando pela primeira vez, o que me honra muito aqui ser o primeiro a ser entrevistado nesse programa. Eu quero desejar muito sucesso para esse programa, não só mercados, mas também muito sucesso. E agradecer a todos que nos ouviram e nos viram nesses minutos aqui. Ok, mais uma vez, obrigado aí por sua participação. Mercados e Negócios chega ao fim. A gente volta na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Rede TV. Para você, uma semana produtiva.